Fala, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Dono Podcast. Donos de quê? Donos das suas vidas, das suas empresas, dos seus narizes. E hoje eu vou falar de donos do rock and roll também, porque eu tô aqui com um convidado muito especial, Marcelo Freitas, da Academia do Rock. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Papo de Dono Podcast. Que alegria receber você por aqui. Eu que agradeço o convite, Carol, e espero poder contribuir com vocês aí com algumas ideias e insights sobre o meu negócio e a minha experiência de vida, né? Que legal, é o papo de dono mesmo. Você sabe que eu conheço o Marcelo já faz alguns anos. Marcelo, amigo da Grace, moraram juntos lá nos Estados Unidos, na mesma época, né? Não juntos, mesma mas época, na mesma época. exatamente. E a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus convidados aqui no podcast, Marcelo, é o que te traz aqui, né? O que te fez sentar nessa cadeira aqui hoje? Que elementos que você pode trazer da sua história? Cara, o que me fez sentar nessa cadeira aqui hoje para a gente começar esse nosso papo de dono? Olha, Carol, foi muita ralação, viu? Não veio nada de graça, não veio nada por acaso. Eu comecei a minha vida profissional, digamos, muito cedo, com 13 anos de idade eu já era office boy de uma agência de viagens. E com 17 eu acabei indo para os Estados Unidos morar com um tio e fiquei lá por 12 anos, né? E lá eu trabalhei desde servente de pedreiro, lavei louça, cortei grama, eu tive 12 empregos no primeiro ano, mas o que eu fiz por mais tempo mesmo foi pintar ponte em Nova York. Então, um trabalho muito arriscado, perigoso, Caramba. Nas alturas, né? Já vi, infelizmente, muita gente se acidentar, inclusive perder a vida nesse trabalho. E eu fiz isso por 10 anos com o objetivo de juntar dinheiro, voltar para o Brasil e começar meu próprio negócio. E isso foi cumprido. Ah, que legal. Então você ficou 12 anos nos Estados Unidos trabalhando com esse objetivo específico para trazer grana e montar o seu negócio. Mas você já tinha uma ideia de negócio? Quando no meio do caminho, por exemplo, nos 12 empregos aí que você teve, né, nos Estados Unidos e depois especificamente com as pontes, cara, eu vou sair, quando eu sair daqui, quando eu voltar pro Brasil, a empresa que eu vou abrir é essa ou apareceu a oportunidade? Não, a princípio eu não tinha ideia, mas eu pesquisei algumas franquias, inclusive franquias lá dos Estados Unidos para trazer para o Brasil, e uma franquia era de comunicação visual, né, para fazer adesivação, banners, plotagem. Sim. Mas o meu pai, como era do ramo de turismo, e o meu primeiro emprego tinha sido no turismo, parece que as coisas foram acontecendo. Ele foi gerente e diretor de uma empresa por muitos anos. Quando ele saiu dessa empresa, ele resolveu abrir a própria. E eu entrei como sócio. Então, meu primeiro empreendimento foi em sociedade com meu pai. Me conta como é que é isso. Como é que foi para você essa sociedade? Porque muitos dos meus clientes são sócios dos pais ou sucessores. E para você, como é que foi essa experiência? O que você tem a dizer para quem nos ouve? Olha, eu vou te falar, não foi muito boa, não. Primeiro porque, não sei, meu pai ainda me via como uma criança, né? Mesmo estando casado e com filhos, ele ainda achava que eu estava debaixo da asa dele, então houve um conflito de ideias e a nossa sociedade durou apenas 6 meses. Como é que foi essa saída? A saída foi, um comprava a parte do outro, eu acabei comprando a parte dele, ele saiu, abriu outra agência de viagens para concorrer com a minha. Viraram concorrentes depois? Levou todos os meus clientes. E a gente acabou ainda ficando um tempo sem se falar por conta disso. Tudo. Imagina. Mas o tempo coloca as coisas no lugar e eu aprendi muito, né? Aprendi a respeitar, reconheci também alguns erros na época, né? Que também poderia ter cedido um pouquinho mais, da mesma forma ele. Nos últimos anos de vida dele, meu pai faleceu agora na pandemia. Sinto muito. Nos últimos 10 anos a gente teve uma vida muito boa e tranquila. Legal, que bacana. E aí então você começou com a agência de viagens, você já entendia alguma coisa de agência de viagens quando você decidiu abrir, ou foi cara, coragem? Não, você tinha trabalhado, claro, teu pai tinha essa experiência, tinha também o fato da primeira experiência de trabalho, mas você mesmo, quando você entrou para trabalhar na agência, voltando dos Estados Unidos, como é que foi essa pegada? Bom, quando eu decidi que ia entrar no negócio, né, eu fui buscar conhecimento. Boa. Então, eu fiz um curso na Universidade de Nova York, New York University. Se chamava Travel Counseling, que era consultor de viagens, né?
Esse foi um curso de 8 meses, é um curso de extensão, não era uma graduação. E lá eu aprendi a mexer no sistema Sabre, né, que faz as reservas, e tive matérias sobre turismo, né, de incentivo, turismo de aventura, para observar pássaros, enfim, uma série de coisas que te preparou tecnicamente, que me preparou, assim, para a parte um pouco, agência né, de um viagens. pouco. Depois aqui no Brasil, aí eu busquei mais cursos, né? Fiz praticamente todos os cursos que a BAV oferecia. Fiz vários cursos no Sebrae. Sou fã do Sebrae porque eu acho que eu aprendi muito lá, né? Nesse Legal. começo não tinha para onde correr, então eram cursos de curta duração. Quem me dera ter potencial pleno na minha época, né? Eu teria feito parte também para aprender, porque eu acho que quando você estuda e procura conhecimento, você abre uma nova fase, né, do jogo empresarial. Então você vai conquistando essas fases na medida que você vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo tudo, né, Carol? E quem diz que sabe tudo, também mente sobre outras coisas. Exatamente. Né? Porque o tempo todo a gente está aprendendo. E dentro da tua jornada, então você tem a agência de viagens, foi buscar conhecimento de várias áreas. Mas tem algo que é muito marcante, né? Quando a gente teve um pouco mais de proximidade, você estava abrindo a Academia do Rock. Eu sou fãzaça da Academia do Rock, me inscrevi lá no começo, inclusive tô devendo, tenho que voltar, porque eu gosto muito do rock and roll. E me parecia, me veja se eu tive esse feeling, que era o teu sonho da juventude, a Academia do Rock. Então, do quanto tempo você ficou com a agência de viagens para então, que muita gente fala, eu quero realizar esse sonho, eu quero empreender naquilo que eu sonho, que é o meu grande objetivo e tal. Quanto tempo você ficou da agência de viagem? Eu sei que você teve a LEDs, eu não sei quando que foi o caminho da LEDs, até a Academia do Rock, que é um negócio que hoje você demanda mais do teu tempo aí. Bom, então vou contar a trajetória bem rápido. Vamos lá. A Starover, né, quando eu separei a sociedade com meu pai, após 5 anos, eu resolvi abrir a LEDs Informática, que era uma empresa de tecnologia, desenvolvimento web, e eu gostava dessa área. Então, eu já busquei algo que eu gostava antes. Depois de 5 anos que a LEDs estava aberta, aí eu resolvi abrir a Academia do Rock. Isso foi depois que eu também terminei a minha graduação em administração de empresas, e já também saí com outras ideias, né, com outro formato de empresa na minha cabeça. Eu digo assim, na primeira eu me bati bastante na montagem, né? Porque eu contava muito com a experiência do meu pai, depois eu fiquei sem ele e tive que me virar sozinho. Na segunda eu já melhorei bastante, porque eu já tinha feito vários cursos, tinha buscado muito conhecimento. E na terceira empresa eu posso dizer que eu já tinha um direcionamento muito mais aprofundado daquilo que eu queria fazer, sabe? Em termos de posicionamento, precificação, eu já entendia melhor essas coisas. Sim. Que você não compete só por preço, né, Carol? Você compete pelo desejo do consumidor, por aquilo que ele quer, por aquilo que ele busca. Então eu busquei a Academia do Rock, primeiro do ponto de vista do cliente, né, do aluno e pai de aluno. Meus filhos faziam aula em escolas de música. Certo. Então a gente, como empreendedor, está sempre observando, né? Poxa, isso aqui pode ser feito melhor. Aquilo lá, como é que ele faz aquilo daquela forma? Dá para fazer de outro jeito. E foi essa percepção que me fez montar a Academia do Rock com foco já no rock and roll, que era o estilo que eu gostava. Sim, era um sonho de criança, sempre quis tocar guitarra. Gostava muito do Eric Clapton, estudei até nos Estados Unidos um pouco, fiz alguns cursos lá, mas nunca fui um bom músico, sabe? Depois que eu abri a Academia do Rock, eu decidi que eu tinha que ser um bom empresário do rock, eu tinha que tocar o negócio, não um instrumento, porque você sabe que para você se tornar um músico virtuoso, você vai ter que abrir mão de várias coisas, né? Você vai ter que limitar o seu tempo ali a 4, 5, 6 horas de estudo diário, coisa que eu não tinha com 3 empresas, né?
Sim. E também que tudo na vida demanda um tempo de maturação. Eu sempre vejo com os nossos empresários, vamos pegar aqui um exemplo do o barbeiro ou a cabeleireira que fica no ofício muito tempo, né? Então fica ali no ofício e esquece de ser gestor. E esquece da gestão do negócio. A empresa ela tem até um crescimento, mas um crescimento limitado. Enquanto você não traz profissionais para dentro, entender, não, eu preciso ser um bom empresário. Eu desejo ser um bom empresário, não vou ser o melhor músico, gosto de música, vou atrás da música, mas não necessariamente a música, ser o melhor músico, vai te garantir ser o melhor empresário da área de música. E aí pega-se o gancho, né? Que estratégias que você olhou e falou, cara, o que eu preciso aprender para gerir melhor? Você já vinha com essa bagagem da Star Over, já vinha com a bagagem da LEDs, mas para a Academia do Rock, no sentido de expansão, o que eu preciso saber, quem contratar, como fazer, o que você via no mercado, o que você vê ainda no mercado, que as empresas acabam pecando dentro do gestor mesmo, o dono de empresa que olha para um lugar, mas não olha para o outro, dentro da tua percepção. Ó, a primeira coisa você já falou, né? Que é o dono da empresa tá assumindo uma função que ele poderia delegar. Então, quando eu fui abrir a escola, todo mundo perguntava, né? Mas vem cá, você que vai dar aula? A visão de negócio do brasileiro ainda é assim. E como você falou, né? Poxa, se você está fazendo a barba, se você está dando aula de música, que tempo você tem para se dedicar ao negócio? Como que você vai pesquisar algo novo? Como que você vai desenvolver um sistema novo de ensino, como foi o caso que eu consegui fazer, né? Esse desenvolvimento da metodologia. Da metodologia. Houve desenvolvimento de metodologia, mas você fez esse desenvolvimento ou você chamou alguns parceiros? Como é que foi essa construção? Quando você, puxa, a Academia do Rock tem como melhorar isso aqui, tem como melhorar essa experiência para o cliente, essa experiência para o aluno, para o pai do aluno. A partir dessa ideia, quais foram os próximos passos? Bom, bacana. Como é que nós vamos dar um nome a essa empresa? Como é que a gente vai, qual é o caminho, qual a metodologia? Essa primeira criação. Porque para quem está com uma empresa e deseja ter uma segunda de uma maneira um pouco diferente, às vezes tem várias ideias, né? Durante esse final de semana eu dei aula para uma das nossas turmas e um dos clientes falou, cara, eu tô cheio de ideias. Mas ao mesmo tempo, a ideia ela tem muito pouco valor quando não executada, né? Sim. Quando você teve a ideia, quais foram os seus primeiros passos lá com a academia até ter, puxa, isso aqui eu quero franquear, isso aqui eu quero levar para mais gente. Como é que foi lá atrás? Carol, a primeira coisa foi registrar o domínio. Boa. Eu pensei no nome e logo fui pesquisar o domínio e registrei. academiadorock.com.br. A primeira coisa que você tem que ter. Depois é o registro da marca. Sim. Não dá para brincar com isso. Se você bobear no registro da marca, você põe tudo a perder. No caso de uma franquia. Não só franquia, né? Uma empresa que tem um nome muito sólido, mas o nome está desprotegido, toda uma história pode ir por água abaixo, ter que recriar por conta de um pequeno registro, né? Exatamente. O segundo passo foi criar o perfil nas redes sociais. Na época, o que estava começando aqui no Brasil era o Facebook, isso em 2011. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar o perfil da Academia do Rock no Facebook e começar a postar conteúdo relacionado a rock. A hora que eu vi o engajamento daquilo, eu falei, poxa, não, é esse negócio, é isso aqui. E aí fui procurar o imóvel para alocar. Isso tudo antes de procurar imóvel, primeiro você validou o nome, validou o engajamento, e aí você foi buscar. Daí que eu fui buscar. Fui buscar o imóvel, fiz o plano de negócios. E o imóvel também foi muito difícil, demorei 6 meses para encontrar. Porque você tem a ideia, mas ainda tem medo, né? Você precisa de uma casa, eu já sabia como que eu tinha que dividir o imóvel, mas eu não tinha um projeto arquitetônico, essas coisas ainda me faltavam. Mas aí surgiu, claro, porque você tem que ter uma rede de networking, conhecidos e tudo mais. Um amigo que tinha um estúdio no JuVV e que estava separando da esposa, o imóvel era do sogro, e ele me chamou, falou, olha, eu sei que você está querendo abrir uma escola com foco no rock e tal, eu estou saindo do estúdio, você não tem interesse em locar aqui? Eu falei, poxa, posso locar, né? Quanto que vai custar essa brincadeira toda? Eu falei, olha, negocia com a minha ex-mulher e com o meu sogro, mas eu quero vender o que eu coloquei aqui dentro, de acústica, visor, porta, e aí, né?
Ele falou assim, não, eu vou arrancar tudo isso. Não, arranco tudo. Não vou deixar nada pro sogro. Tá bem. Falei, quanto que você quer? Ele falou, 70 mil. Eu falei, aceito 50? Aceito. Eu comprei A estrutura interna, mas claro, era um estúdio, né? Então eu aproveitei o estúdio principal, que era aquele salão maior, e em volta eu fiz as salas pequenininhas, né? Com 5 metros quadrados, 4,5, 5, todas envidraçadas, né? Com drywall, porque a minha percepção como pai era que você não quer um filho seu trancado com um professor numa sala sozinho. É uma questão de segurança, não só para os pais, mas para os professores também, né? Então a gente criou esse conceito, que a escola tem aula individual, mas todas as salas, você caminha pela escola, você enxerga todo mundo tendo aula dentro das salas. E um palco, né? Nós tínhamos que fazer um palco, porque o palco era o desejo, né? Você entra na escola, não sabe tocar nada, mas você já tem, e aí entra a metodologia, você já tem um destino certo, que é o palco. Subir no palco. Então a escola ela começou com esse... primeiro a gente fez um happy hour de inauguração, isso com a escola tinha 3 meses, e eu chamei de rock hour, porque tinha que associar o rock, vamos fazer banda com os alunos, tudo. 6 meses depois a gente fez o primeiro festival rock hour com alunos lá na escola, e esse primeiro já bombou. Então a metodologia ela acabou se tornando isso, né? O aluno entra, estuda, faz aula individual por 6 meses, aí ele ingressa numa banda, continua fazendo aula, participa dos ensaios, aí ele faz o show, ele se apresenta e depois volta esse ciclo, mais 6 meses de estudo. Mais 6 meses com a banda, mais e 6 uma meses vez com por a ano banda, ele se apresenta. E uma vez se apresenta. Só que hoje a gente já tem 4 festivais por ano. Né? Esse ciclo já diminuiu um pouco. Então no primeiro ele demora 6 meses, mas a partir do primeiro ele já consegue participar a cada 4 meses de um festival. Então você promove uma experiência. Uma experiência. Ele tem um destino, ele entrou, ele vai pro palco. Ele vai pro palco. Então, ele vai se preparar, vai aprender para ensaiar junto com uma banda e estar no palco. Sim. Você que toca, Carol, sabe que há uma diferença grande entre você tocar em casa, tocar no seu quarto, até tocar para a família e subir num palco e tocar. Não, total. Eu lembro quando eu fiz aulas lá, embora eu não tenha chegado à apresentação, saí um pouquinho antes, só o fato de ensaiar no palco com os outros, então tinha lá o baterista, o guitarrista, o baixista, eu que estava no vocal e no violão, só o fato de ensaiar já tinha um peso diferente do que a sala de aula com o professor e do que tocar em casa, por exemplo. Exato. E somente por essa experiência de nunca ter subido no palco para tocar, e já fez toda a diferença em sentir a vibração de uma estrela do rock, né? De fato ser uma estrela do rock ali, nem que seja por uma música, por 2 músicas, mas ter essa sensação. O que volta muito ao que eu falo sempre para os meus clientes, né? Qual é o sentimento que você provoca no seu cliente? Qual é a sensação que ele tem? Qual o desejo, como você trouxe muito bem, né? Esse posicionamento de o que é que as pessoas realmente desejam. É aprender um instrumento musical também. Sim. Mas agregado a isso, uma proposta única de valor, de poder subir num palco, de tocar um rock and roll, de se apresentar, é inesquecível para muita gente. Sim. Né? Quer desenvolver autoconfiança, né? Autoestima, a música traz tudo isso. E o teu público hoje, ele é mais voltado para a galera mais jovem, que foi o que você pensou lá no começo, como pai, por exemplo, dos filhos que fazem um instrumento, ou várias idades, como é que ficou? Olha, eu me surpreendi no começo, eu imaginei que seriam mais jovens, crianças e jovens. Sim. E eu tive muitos adultos, sabe? Por um período grande, a Academia do Rock tinha mais adultos do que crianças. Hoje a gente conseguiu equilibrar isso, né? Então a escola ela teve que se preparar para isso também. Eu entendi que, poxa, se eu quero atender esse público infantil, eu preciso ter primeiro uma metodologia adequada, instrumentos adequados. Então você tem mini bateria, mini baixo, mini guitarra, e professores qualificados também para atender criança, que é totalmente diferente de um jovem, de um adulto, né? Às vezes você pega crianças que não foram alfabetizadas ainda, então elas têm que ter uma abordagem muito mais lúdica. Você está
trabalhando a musicalização, a musicalidade da criança. Sim. Então, começando ali, aí desde até o público mais velho. Qual o seu aluno mais velho? Assim, ó, que chama um senhorzinho, um senhor do rock. Olha, eu não sei quantos anos ela tem, mas eu acredito que uns 72, por aí. Uau! E foi do rock pro rock and roll também. Foi pro rock and roll. Ah, que lindo. Ou 70. Por aí. Entre 70 e 75. E toca o quê? Qual foi o instrumento escolhido? Toca bateria. Bateria. Cara, isso é a realização de um sonho incrível, hein? E ela tocava com o netinho no Guitar Band, né? O Guitar Pro lá. Então, gostava muito de Beatles. Acabou indo pra escola e... realizando esse sonho. Toca nos festivais, Rock Hour, tudo. Que massa, deixa eu bola. Num outro ponto também, eu lembro que alguns anos atrás, eu estava lendo uma revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e vi uma matéria tua lá, até te mandei uma foto na época, que é exatamente quando você estava iniciando o processo de franquia da Academia do Rock. Porque criado o modelo, validado o modelo, estruturado, metodologia, tanto para criança quanto para adulto, Rock Hour, toda essa experiência, ela foi direcionada então também para franquia. Você iniciou o negócio já pensando em franquia? Ou foi algo que aconteceu da galera chegar e falar, cara, isso aqui eu queria levar para outro lugar? Como é que foi isso? No meu primeiro negócio, eu queria ter feito uma franquia, que era a Starover, né, a agência de viagens. Mas eu não consegui realizar isso. Então, acho que eu tinha uma certa frustração. Mas inicialmente eu não tinha pensado como franquia. Tanto que tentei, na primeira expansão da academia ali no JuVV, a hora que o negócio foi validado e ele cresceu, eu tentei emplacar junto uma loja de instrumentos musicais. E fiz essa experiência por 1 ano até decidir que não era a minha praia e deixa eu focar no core business aqui, porque se você quiser ampliar muito o leque, você acaba perdendo o foco, né? E aí decidi então que a melhor forma de crescimento para a Academia do Rock era por meio de franquias. A formatação ela levou em torno de 8 meses. Para você formatar todo o manual do negócio. Aí a gente teve que terminar de desenvolver as apostilas, o material didático, enfim, aquilo que você vai proporcionar para manter o sistema de ensino, a comunicação visual, daí tem que validar projeto arquitetônico, né? Você tem que ter um projeto acústico e aí achar o primeiro franqueado, né? Que é o mais difícil. Me conta esse processo do o primeiro sim. E se continuou, como é que foi, como é que não foi. Porque a formatação, muita gente chega até nós e fala, como que eu abro meu negócio de franquia, né? Qual que é o processo para franquia? E a gente fala de processos, os processos internos, a validação do método, né? A parte do processo de gestão, como que você vai fazer a chamada para os franqueados, mas é a busca do primeiro franqueado, a busca da primeira pessoa que vai dizer, cara, eu confio nisso, é isso que eu quero, é isso que está dentro do que eu... e está disposto a investir no seu negócio. Como é que foi essa busca do teu primeiro franqueado? Olha, eu costumo falar que é como você vender o primeiro fax. Porque o fax era algo revolucionário na sua época, né? Mas você precisava ter um outro. Então você imagina, o vendedor chega para você, Carol, olha, você compra esse aparelho aqui e você vai passar um documento e se a outra pessoa do outro lado tiver um aparelho desse, ela vai receber esse documento impresso. Aí qual que é a pergunta, né? Quem tem, né? Se é o primeiro, quem tem? A franquia é a mesma coisa. Porque o primeiro é quase que um exercício, inclusive para o franqueador, né? Para ele aprender, para ele soltar a criança no mundo, sabe? Você é o teu bebê, né? O teu negócio você cuida dele com o maior carinho. De repente você está dando o direito de outra pessoa explorar esse ramo de atividade com o seu nome. Então, foi difícil conseguir. O primeiro franqueado foi um professor meu da época da faculdade. Ele me acompanhava ali nas redes sociais e acabou abrindo a franquia que ficava no Batel em sociedade com a pessoa que era ele era o coordenador do meu curso. Então, eram 2 pessoas que me conheciam e que resolveram investir para abrir a primeira escola.
Beleza, então os dois foram os seus primeiros franqueados. Os primeiros que franqueados. já te conheciam, e aí já entendi um pouquinho, não era... entendi um pouquinho daquilo que você estava trazendo, mas confiavam muito mais em você, por ter te conhecido, por ter te visto, e aí então abriram. Como é que foi essa experiência de delegar aí o seu filho querido, né, a escola, enfim, a filha querida, de tanto cuidado, todo o processo desenhado, para alguém tocar? E dentro da mesma cidade, né, que foi aqui em Curitiba também. Aqui em Curitiba. Olha, eram pessoas bem resolvidas, esclarecidas, né? Era o meu professor de contabilidade, mestre na área de finanças. Então ele fez toda a pesquisa, não foi só a confiança, mas sim ele foi feira de franchise, exatamente. Ele estava buscando um negócio e encontrou na Academia do Rock uma oportunidade. O primeiro desafio é encontrar um local, né? Você encontrar um imóvel, assim como eu tive esse desafio, a gente também demorou 5 meses para encontrar um imóvel, até que encontrou ali no Batel, aprovamos o ponto e construímos a primeira unidade, né? Sim. Só que eles tiveram um problema de sociedade também. E acabaram, a escola tinha 2 meses de aberta e eles entraram num conflito. Provavelmente um dos sócios não integralizou a sua parte, né, e faltou dinheiro no finalzinho, né? E aí, Carol, você deixa morrer o negócio, a tua primeira franquia? Mas não dá. O nome? Não dá, exatamente. E aí você foi lá e... Comprei ela. Comprou. Comprei. Fiquei com ela, tá até hoje aberta. É uma fatura igual à primeira escola. Então, para manter... Então, as suas unidades próprias são essas duas aqui em Curitiba. São essas duas aqui em Curitiba. Então, você foi lá, não, vai deixar também. Abre, acabou de abrir, 2 meses depois, fecha. Eu entendo. Eu iria lá também e faria essa compra de volta. E nesse maravilha, 2 franquias, 2 unidades próprias para essa primeira franquia. Então, não deu certo. O que passou na sua cabeça? Quando, cara, eles tiveram lá os seus desafios, acabou você tendo que comprar de volta. Qual foi o seu pensamento? Como é que você ficou? Você ficou puto? Você compreendeu? Como é que foi esse processo de, cara, vou comprar de volta? E será que franquia é realmente o caminho? Você chegou a ter essa dúvida? Cheguei. Foi um momento bem conturbado. Meu filho tinha sofrido um acidente. Estava no hospital, fez 3 cirurgias na perna, tudo, enfim. E nesse momento eu tinha ainda que resolver essa questão da franquia. Num primeiro momento a gente tende a culpar, né? Acho, poxa, mas como que não deu certo, né? O que aconteceu? Pô, você não viu isso, não viu aquilo, né? Como é que vocês fazem uma sociedade de boca e não, né? Eu acho que a sociedade, se você for fazer com alguém e envolve um investimento alto, uma academia do rock não é barata para montar. Essa integralização ela tem que ser feita numa conta bancária já da empresa e começar certo, né? Cada um põe a sua parcela. E foi isso que não aconteceu com eles. Então, depois eu percebi, me dou muito bem com os dois até hoje. Eu acho que foi uma infelicidade deles, né? De não ter virado. Exato. Faltou capital de giro, na verdade. Faltou muito pouco para que eles tivessem tido êxito nessa empreitada, né? Faltou, sei lá. Faltou esse momento, esse disparo, esse disparo. Combustível inicial. E aí você pegou de volta. Mas acho que... Não, eu acho até que eu desconversei a tua pergunta. Quando você pegou ela de volta, quando você falou, cara, eu vou pagar, não vou deixar morrer essa ideia e tal, mas chegou a passar na sua cabeça de, será que franquia é pra mim? Será que é isso aí mesmo, esse modelo de negócio? Então, eu tinha um sócio, né? Você sabe que eu comecei a Academia do Rock com um sócio, e nesse momento que a gente pegou de volta, a princípio o sócio não queria. Eu falei, então, eu vou comprar sozinho. Daí ele falou, não, então eu compro junto. E aí nós dividimos. Então ele foi cuidar dessa unidade e eu fiquei no JuVV. Sim. Então nós tínhamos essas 2 unidades e estava em namoro para abrir a primeira franquia fora de Curitiba, em Santo André. Então eu não podia dar o passo atrás porque ainda tinha uma... Tinha alguém que já estava ali prospectado. Tinha alguém que já estava prospectado, exatamente. Já tinha
inclusive assinado pré-contrato, tudo. Então tinha que ir em frente, não tinha como desistir. Mas, claro que o mundo dos negócios nunca é tão simples assim. Daí eu tive problema com o meu sócio. Sim. Então eu acabei, 1 ano depois disso, separando a sociedade e tendo que assumir 2 unidades. E uma unidade que já tinha passado por... E eu seria o terceiro dono dela, digamos, né? Sim. Teve o franqueado, o meu sócio, e agora eu estava assumindo essa unidade. Entendi. Muitos dos nossos clientes, Marcelo, acabam passando nas suas vidas, né, empresariais, por algumas sociedades que não funcionam ou sociedades que vão se arrastando. Né? Em alguns momentos da sua fala, você traz ali com o do seu pai, que acabou não funcionando, os primeiros franqueados, ali, que entre eles também não rolou, com o seu sócio. Como é que é, para você, a tua visão, o que faz uma sociedade funcionar? E hoje eu sei que você tem empresas, que você tem sócios. O que faz uma sociedade funcionar e o que faz uma sociedade terminar? O que eu acredito? Não, isso aqui funciona por isso, as sociedades que você tem hoje, por que elas funcionam, os papéis muito bem relacionados de cada um, e o que fez assim, ó, essa aqui não rolou, por quê? E como é que foi essa dissolução, que caminhos que vocês tomaram para a dissolução? O que faz funcionar e o que faz não funcionar? Sei falar muito bem sobre isso. Boa. Olha, eu já te dei um exemplo, o que faz não funcionar é a integralização do capital. É uma parte, é grana. É um dos lados não cumprir com aquilo que foi combinado. O segundo é o trabalho. É uma parte sentir que está se entregando mais do que outra em relação à empresa, sabe? Que, poxa, se eu não fizesse isso, não aconteceria porque o meu sócio não está nem aí. Para ele tá bom assim. E a terceira é a visão. É a visão. Onde que você quer chegar, né? E eu tive 2 de 3 problemas com o meu. Primeiro que eu trabalhava mais, me dedicava mais. Segundo que a nossa visão de expansão era diferente. Porque não basta você abrir uma franquia e falar, olha, não, agora eu estou franqueando. E agora? Você tem que ter uma estratégia de expansão, você tem que investir, você tem que colocar dinheiro, você tem que ir atrás dos candidatos a franqueado. E ele não queria. Então ele teve esse momento que falou assim, não, pra mim tá bom assim, vamos com calma, vamos de leve. Eu falei, não, cara, se a gente não fizer o negócio girar, nós vamos ficar acomodados aqui, daqui a pouco passa o tempo, vem um concorrente, começa com mais a franquear todo mundo e a gente fica para trás. Então ele sentia que isso ia deixar a coisa desequilibrada pro lado dele, porque talvez ele não dispunha do capital para investir. Eu falei, mas eu invisto? Não, mas daí a nossa sociedade vai mudar de 50-50, eu vou ter 40 e você 60, já para mim não serve. E aí foi a gota d'água, né? Para essa dissolução. Para essa então, dissolução. Essa dissolução também não é fácil. Não, é uma separação. Né? Sim. É uma separação, é ele separando sonhos anteriores, que quando você se une para ser sócio de alguém, vocês têm um objetivo em comum, habilidades complementares, vontade de crescer, de fazer acontecer. E sim, ao mesmo tempo, quando isso se vai, fica ali, né? Ficam-se os dedos, mas os anéis, é duro, né? Perder esses anéis. E olha, nós não éramos amigos antes, a gente realmente montou uma sociedade, mas não baseada em amizade. Conversa e a ideia foi minha, ele veio atrás de mim e me ofereceu e pediu para entrar no negócio. Disse que tinha uma banda e que tinha essa experiência que talvez eu não tinha na época, né? Conhecia muitos músicos. Então foi realmente uma ajuda importante no início. Claro. Mas uma diferença de visão. Mas aí teve a diferença de visão. Exatamente. Certo. E na sociedade que funciona hoje, são esses 3 alinhamentos. Grana, então aporte, integralizar e tal. Segundo, trabalho. Existe esse aporte de trabalho. E terceiro, a visão. Esse compartilhar de nós estamos indo para cá e os dois vêm ou acabam vendo essa visão futura conectada. Massa. Dentro da Academia do Rock hoje, vocês estão com 8 franquias, né? 8 unidades. 8 unidades. Legal. O primeiro franqueado lá de Santo André, ele já estava paquerando na época, você precisou comprar de volta a escola e teve todo esse rolê.
em volta da unidade da primeira franquia, que acabou não indo à frente como franquia, e você precisava continuar dando esse suporte para ele. Esse contrato foi feito? Como é que foi Santo André? Foi a primeira unidade que vocês abriram como franquia? Foi a segunda, né? Segunda. Não, eu falei para ele, olha, aconteceu isso, aquilo. Você foi transparente, falou para ele Foi sim, o que transparente, rolou aqui em Curitiba. Mas não se preocupe que eu vou te dar todo o suporte e as coisas continuam. Até porque eu já estava no processo com ele, eu cuidava dessa parte e não o meu sócio. Então, o sócio cuidava da unidade do Batel, né, digamos. E aí a gente foi para frente, né? Não tinha como voltar atrás. Você já tinha dado a voz de comando, já foi, vamos fazer, e fez. Exatamente. Tá. O importante é falar que quando você tem essas situações todas, elas acabam prejudicando o seu desempenho, né? Tira o foco, você fica preocupado, você fica nervoso, sim. Você não dorme direito. Então eu fiquei nessa situação por 1 ano. Isso acabou comprometendo a expansão. Porque aí você está num momento de indecisão, não sabe para onde ir. Você está com um conflito com o sócio, puxa, você até perde o ânimo de levantar e trabalhar e fazer acontecer. Sabe? Então, enquanto eu não resolvesse essa situação, eu perdi o direcionamento. Para onde que eu vou agora? Porque, de repente a empresa pode ficar com ele. Sim. Então você acabaram, enquanto não resolveu, Enquanto não resolveu, eu fiquei 1 ano ali, claro, prestando suporte ao franqueado lá. A gente, inclusive, fomos bem adultos nesse sentido de não deixar isso transparecer para os funcionários, né, para os professores. Eles só ficaram sabendo realmente quando a coisa estava certa. Aí a gente comunicou, olha, o Murilo não faz mais parte da sociedade, agora é comigo. E aí, bola para frente. Bola para frente. E depois que isso foi resolvido, que você colocou teu foco total. Então, decidido, foco total nisso. Olhando um pouquinho para trás, faz quanto tempo isso? Faz quanto tempo que você colocou o foco total na Academia do Rock? Na Academia do Rock, puxa vida. Eu vou te dizer que o foco total nela foi a partir da pandemia. Nos últimos 2 anos, aí, provavelmente. Legal. A pandemia foi uma pancadinha, hein? Foi uma pancada. Fecharam as escolas, não era? Fecharam as escolas, eu tive que dar apoio moral, né, e financeiro, isentando taxa de royalties, baixando royalties, ajudando ali no que era possível. Nós tivemos que fazer uma transição do dia para a noite, sim, de aula presencial para aula online. Sobrevivemos, sabe? O negócio se demonstrou resiliente na pandemia. Resistiu e voltou bem, voltou com força, sabe? Eu acho que a gente todas as escolas já recuperaram o patamar antigo e passaram, né? Voltaram àquela linha de crescimento. Então, nesses últimos 2 anos que foi essa dedicação mais total, foco total na expansão e aí na busca de novos franqueados e levar a Academia do Rock para as capitais do Brasil. Sim, mas na expansão a gente erra bastante também é um aprendizado, né? Então conte. O que erra na expansão? Como é que é esses erros de A expansão, percurso? ela funciona assim. Você tem que... Existe um rito para você se tornar franqueado. Existe uma parte das informações que são sigilosas. Então, você não vai abrir números para qualquer um que aparecer, assim como você não vai estar mostrando o seu contrato, a sua circular de oferta para qualquer um. Ele tem que... o que eu chamo de a fase do namoro, né? Sim. Vem cá, legal, você gostou da Academia do Rock, mas quem é você, né? Carol, você faz o quê? Eu tenho potencial pleno. E você pretende deixar potencial pleno para cuidar de uma Academia do Rock? Não. Eu quero tocar as duas, mas será que dá certo? Então, começa essa investigação, porque eu procuro franqueado operador, né? Alguém que vai tocar o negócio. Franqueado investidor... Pode ser, eu tenho, mas aí ele é um investidor com um franqueado que já tem uma unidade. Entendi. Entende? Então, já deu certo e aí ele está administrando, entrou nessa sociedade com sócios investidores. Porque ele já sabe que funciona. Porque ele já sabe. Então ele pode investir. Legal, mas o teu foco principal hoje é a busca de um operador. É a busca de um operador.
quero que, olha, faltou a recepcionista, eu deixo bem claro. É você que vai lá abrir a escola. É você que vai fechar a escola. É você que vai tirar o lixo da escola. Não pense que a vida de empreendedor é um luxo, né? Sim, porque eu não sou é. o Prolabore milionário no fim do mês. Né? Exatamente. Então, essa busca por esse operador faz com que hoje você acredita que esse é o seu principal desafio? Se você olhar para os teus desafios hoje de expansão. Então, eu estava falando disso, né? Aí nesse mercado de franquias, você tem várias empresas que prestam serviço. Então, tem agência de publicidade, que é especializada em franquia. Tem empresas de expansão, né? Que fazem a expansão, né? aceleradoras e tudo mais. E eu já tentei algumas. Já tentei gente que, olha, então, se eu vender a franquia, vai ter uma comissão lá de 20% e tal. Teve uma, inclusive, que falou assim, olha, não, eu trabalho pelo resultado. Eu já tenho 2, 3 redes aqui que eu faço expansão e tal. Então, você vai me pagar 20%, mas só se eu te entregar o franqueado na mão. E aí você perde, às vezes, 8 meses, ele não entrega nenhum. Só no resultado, mas aí não tem resultado. resultado. Mas não tem resultado, né? Então, o de graça sai caro. Sim. As aceleradoras também, as aceleradoras, eu digo assim, tem algumas aí que quem está pensando em franquear tem que ficar muito atento. Porque elas, eu cobro metade da taxa de franquia, o que é muito dinheiro, né? Porque você, quando franquia, a taxa de franquia, ela serve para quê? No meu caso, para entregar para o cara um projeto arquitetônico, para ir até a cidade dele, ajudar ele a escolher o ponto para ele montar a escola, para receber ele aqui, dar os treinamentos para ele, operador, né? Para ele ficar aqui na unidade, conhecer toda a parte de gestão, administrativo. Todo esse know-how eu passo para ele e para ir até a cidade dele e treinar os professores e as recepcionistas das escolas. Quando você abre mão dessa taxa de franquia, você acaba, o cobertor fica meio curto, né? Sim. Então, limitando, né? Fica limitado. E a outra questão é que essas aceleradoras, elas buscam vender. É dinheiro, vamos vender. Mas vender para quem, né? Se você pega um franqueado que não tem o perfil, primeiro, que ele não consegue fazer todo o investimento, e segundo, que ele entra em pânico quando ele vê a escola sem nenhum aluno, o risco de você começar a vender e depois fechar a unidade é enorme. Sim. E a lei de franchise, ela diz o seguinte, você tem que entregar uma circular de oferta e com todas as premissas do negócio, né? Não, exceto pela taxa de franquia, todo o resto é risco. Você não pode garantir, olha, na escola você vai gastar 400 mil, você vai ganhar 1 milhão por ano, não tem como garantir isso. Mas existem, claro, números histórico. Então, 8 unidades, eu tenho histórico para mostrar isso. Você tem que colocar lá também quantas unidades você tem aberta e quantas unidades você fechou nos últimos 2 anos. Com o nome e telefone dos franqueados. O que é muito bom. Sim. Né? Porque daí quem está pesquisando uma franquia antes de fazer um investimento, ele vai querer saber, vem cá, por que você fechou a unidade, né? O que não deu certo? E os caras vão falar. Porque tem franqueado falcatrua no mercado, muito. Que te vende um DRE de um shopping de São Paulo movimentadíssimo para você abrir em Ponta Grossa. Sim. Aí falou, você vai ter esses números aqui. Vende para você estoque, diz, olha, esse estoque aqui é para você operar por 3 meses. E você, 2 anos ainda tem. Tá lá o estoque. Copinho, sabe? Então eu procuro fazer uma coisa muito responsável nesse sentido. Eu não quero... Eu entendo o franqueador como um parceiro de negócio, alguém que realmente é apaixonado. Para abrir uma academia do rock, tem que se apaixonar. Sim. Tem que querer estar nesse universo.
E eu vejo ele como um pai de família, como uma pessoa que está botando suas fichas no negócio, que eu preciso estar junto com ele, para dar suporte, para fazer com que ele tenha sucesso. Fazer com que ele cresça. Fazer com que ele cresça. Legal. Esse é o grande papel aí do franqueador. Esse é o grande papel do franqueador. Legal. E lá na ponta hoje, quem que você percebe? Quando você pega um franqueado operador, que é muitos dos nossos clientes também são os operadores de negócio. Que desafios que você percebe lá da ponta? Não do relacionamento teu com ele, ali com o teu suporte, mas lá na ponta, o franqueado operador, o empresário que está operando um negócio. Que desafios que você percebe hoje, que aparecem todos os dias e que são os desafios que ele pede ajuda? Para você ou para quem cuida ali do relacionamento, cara, eu preciso de ajuda nisso. Quais são os desafios que você percebe que o seu franqueado hoje tem e que tem a ver também com os desafios que a grande maioria dos empresários passa? Primeiro é motivação, né? Eu acho que, como eu te falei, quando você abre a escola e ela tá vazia, e você imagina você ficar um dia inteiro, não entrar um aluno na escola. A tua cabeça... Tem que ter a cabeça forte. Tem que ter a cabeça forte. Tem que saber que amanhã vai ser melhor. Entende? Que isso vai acontecer. Eu já deixo eles preparados desde o início. Alguma dificuldade na montagem da equipe. Né? Por exemplo, franqueado que pode até tocar um instrumento, mas ele não se considera músico a ponto de avaliar como que esse cara toca, enfim. O que eu digo assim, olha, a gente até pode auxiliar, né? Hoje você tem redes sociais e músico adora estar postando material dele tocando, então tem como você olhar, não, o cara toca bem e tal. Mas eu digo para eles, olha, a princípio não se preocupe tanto com isso, porque se o cara for buscar um trabalho de professor e não sabe tocar, pelo amor de Deus. Parte do princípio de que um pouquinho ele sabe. Um pouquinho ele sabe. Eu falo assim, peça para ele te dar uma aula e avalie como que ele se porta. Se ele tem empatia, né? Porque a empatia, ela vale muito mais, num primeiro momento, para um aluno que não sabe nada, do que a habilidade dele no instrumento. Perfeito. Nada adianta o professor colocar a guitarra nas costas se ele não tá nem aí pro aluno. Ele não quer saber. Sabe? Olha aqui, ó. Isso aqui você faz 20 vezes. Isso aconteceu com meu filho. E o professor deixar ele na sala de aula e falar para ele, olha, agora você repite, faz esse exercício aqui umas 20 vezes que eu já volto. E ir na padaria da esquina tomar um café. Caraca. Então você acha... Empatia né? em primeiro lugar. Pô, empatia em primeiro lugar. Eu acho que a escola, o meu projeto, a Academia do Rock, ela se sustenta em 3 pilares. A estrutura, que é uma estrutura preparada para o ensino do rock, né? Com estúdios, isolamento acústico, tratamento acústico, os equipamentos, né? Para que ele consiga fazer um som com uma banda. E isso não tinha nas escolas que a gente frequentou. A equipe, os professores, né? Que tem que ser gente boa e tem que ser bom professor. Bom professor é aquele que se preocupa com o desenvolvimento do aluno. Sim. Né? E aquele que se preocupa com ele como ser humano. Quando você chega para aula e pergunta, e aí, Carol, como é que foi a sua semana? Foi boa? Você conseguiu dar uma olhadinha lá naquilo que a gente estava vendo? Qual que é a tua dificuldade? Então vem cá, tem um jeito mais fácil de fazer isso. E que ele, às vezes, até te manda conteúdo fora da aula, ou pelo WhatsApp, sabe? Olha, eu vou te mandar isso aqui que eu acho que vai te ajudar. Isso é um professor padrão Academia do Rock, sabe? Legal. Tem que se preocupar com o desenvolvimento do aluno, desenvolvimento real. E o terceiro é a metodologia, né? Que é aquele sistema que você entra com um objetivo, ensaia, se apresenta e volta ao ciclo, né? Cada vez você vai estar tocando melhor. Em cada apresentação o aluno consegue ver o progresso dele. O progresso dele, exatamente. Legal. Ele faz uma autoavaliação. Ele consegue perceber, né? Não só por conta do tempo que ele está lá, mas porque o vídeo prova, o palco prova. Ele consegue ver dentro da metodologia o quanto que ele está se expandindo. Mas, Marcelo, se você pudesse olhar para trás, dentro da tua trajetória empreendedora,
olhando assim, cara, esses foram os grandes momentos de virada da minha trajetória empreendedora, três grandes acontecimentos. Desde que você foi lá para os Estados Unidos, ou desde que você, dentro da tua trajetória de empreender, se você pudesse elencar 3 momentos e que aprendizados que esses momentos trouxeram, assim, de uma maneira que te impulsionou para frente, quais seriam? Assim, olhando para trás, aqui aconteceu isso, eu aprendi isso me levou para frente. Olhando a tua trajetória empreendedora, assim, você fala, cara, isso aqui aconteceu, eu aprendi e me deu um combustível para continuar, já que o primeiro pilar aí do empresário que tá lá na ponta é ter essa motivação, manter a cabeça firme. 3 momentos assim que você falou, cara, aqui eu precisei dessa mente forte, cresci e aprendi. Olha, eu vou voltar um pouquinho no passado, tá? Vamos ver. Que eu tenho que te contar como que você se descobre empreendedor, né? Claro, eu queria voltar para o Brasil e montar meu próprio negócio, mas lá nos Estados Unidos eu já era empreendedor. Então, finais de semana eu pintava casa, eu pegava algum trabalho extra para fazer. No inverno eu entregava pizza, eu não ficava parado o tempo todo. Mas teve um momento que eu falei assim, não, eu quero ser empreendedor de verdade, chega dessa vida. Eu trabalhava pintando ponte em Nova York, mas no inverno, com neve e tudo, o trabalho parava, né? Então você tinha que fazer alguma coisa extra ou ficar recebendo auxílio do governo, lá o seguro-desemprego. E teve um anúncio no jornalzinho local lá para entregar pão. Falei, tô fazendo nada, né? Pelo menos eu ocupo a cabeça. Fui lá responder esse anúncio. A Flávia foi comigo, a minha esposa foi. Falei, espera aí no carro que eu já volto. Fui, entrei, era uma padaria de português lá, mas eram 2 portas, assim. Eu primeiro não sabia qual porta que eu ia bater. Aí bati em uma, ninguém atendeu, bati na outra. A mulher abriu a porta e falou assim, o que você quer? Eu falei, não, então eu vim a respeito do anúncio, vocês estão precisando de alguém para entregar o pão e tal. Ela falou, só um pouquinho, pau, bateu a porta na minha cara. Eu fiquei esperando, não tinha nada assim em volta, estava num corredor, literalmente. Aí ela abriu a porta e falou assim, olha, preenche isso aqui. E pau, bateu a porta de novo. E eu já senti, pô, que mulher grossa, né? Cadê a caneta? Não tem caneta. Bati na porta de novo. Daí ela falou, o que foi? Eu falei, você poderia me arrumar uma caneta? Ela falou, pô, você veio pedir emprego, não traz nada. E pau, bateu a porta de novo. Na 4ª vez que ela abriu a porta para me entregar a caneta, eu coloquei o pé na porta. Rasguei aquilo, joguei na cara dela. Falei, fiz trabalho no cu. Desculpa, não sei se poderia falar isso, mas... O palavrão aqui é livre e a gente não leva pro lado pessoal. E aí eu falei, não, eu não quero mais trabalhar pra ninguém na minha vida. Chega disso. Chega disso. Caraca. E essa atitude, a gente fala muito de atitude empreendedora, né? Que o empreendedor, ele precisa dar umas peitadas na vida. Porque todos os dias, muitas vezes, vai precisar dar umas peitadas. De dizer, aqui não, isso não tolero mais. Colocar as mãos na mesa e dizer, chega. Pra fazer uma mudança de realidade. E essa cabeça, nesse dia, você falou assim, chega, não quero mais. Moldou, grande aprendizado. Essa atitude, você traz essa atitude pro teu dia a dia? Sim. E você acredita que o empresário ele precisa ter essa atitude também, essa coisa de pôr o pé na porta e dizer, isso aqui não quero mais. Totalmente. Isso aqui não quero mais, não dá mais, pra mim chega. Exatamente. Tem que ser forte e firme nesse sentido, porque não dá. E olha, eu gosto quando o concorrente te menospreza. Massa. Usa isso como energia para virar o jogo. Porque a gente até pode às vezes demorar um pouquinho, vai aprender, mas se você não desistir, se você está buscando conhecimento, se você está indo atrás, vai encontrar. Vai encontrar o seu rumo e vai dar a volta por cima. Massa. O importante é continuar caminhando, mesmo quando te menosprezam. Mesmo quando te menosprezam. Não traz uma caneta e bate a porta e assim por diante. Exatamente. Algumas oportunidades na vida vão aparecer para que o empresário se fortaleça, para que ele se posicione, né? Me veio aqui, enquanto você falava, eu lembro que você participou do Shark Tank, né? Você fez uma participação no Shark Tank. Fiz. E é muito dessa atitude, cara, eu sei do que, eu conheço o meu negócio, colocar esse pé na porta também, de alguma forma, o Shark Tank para você. Como é que foi essa experiência e que aprendizados que ela te trouxe? Cara, olha, o Shark Tank foi uma coisa
inesperada, porque eu tinha recém separado da sociedade e recebo uma ligação na escola da produtora lá, acho que é a Floresta Produções, dizendo, olha, sou do Shark Tank e a gente sondou aqui o teu perfil, acho que tinha saído a minha reportagem Na Pequenas Empresas. na Pequenas Empresas, e aí ela falou, olha, a gente tá querendo que você venha para cá. Então eu fui convidado, eu não me inscrevi para participar do Shark Tank. E Então não era do teu interesse, na verdade, uma busca, uma captação, você não estava no teu radar. não estava no radar, mas a gente sonha, né? Claro. Quando aparece a oportunidade, eu falo, pô, quem sabe essa é a grande virada de chave que eu preciso. Mas, pô, Caíto, né? O cara é músico, roqueiro e tal, Chili Beans, Academia do Rock, de repente tá pipocando a Academia do Rock no Brasil inteiro, daqui a pouco eu tô, né, no exterior, sei lá, a gente sonha com isso, né? Legal. Mas cheguei lá, não era nada disso, não. Demorou para entender que o Shark Tank é um show de calouros de empreendedores, né? Você vai lá para levar porrada. Você vai lá para ser desacreditado, né? Então, existem um contrato muito extenso que você assina que mesmo aqueles que recebem o aporte não necessariamente o recebem. Porque eles podem depois puxar... Depende da cláusula ali. Depende da cláusula, porque depois que eles vão verificar o negócio, claro, né? Na verdade, ali é muito, muito show. E eu, quando cheguei lá, eles te induzem algumas coisas, né? Puxa, show, rock, já imaginou você entrar tocando uma guitarra e tal? Eu fui tocando um baixo. A gente faz aquilo que é necessário. E eles me induziram a montar uma banda para os caras tocarem, né? Então, na princípio eu não ia levar só o cubo de baixo e alguns instrumentos, mas para deixar ali para expor, né? Para expor. Aí a produtora falou assim, você não consegue uma bateria? Aí o franqueado de Santo André me ajudou, falou, sim, não. Falou, aí pega a bateria, trouxe a bateria, colocamos a bateria lá. Não consegue um amplificador de guitarra? Também a gente colocou o amplificador de guitarra lá. E aí a expectativa era essa, né? Que em determinado momento eu chamasse eles para tocar. Só que é um dia tão exaustivo, você fica na primeira noite montando o teu stand, faz o teu pitch lá para ver se tá tudo certo. No dia seguinte, 6 horas da manhã, você tem que estar lá de volta para daí fazer o tour pelo cenário, né? Ver exatamente onde que você tem que parar. Ou você só pode falar daquele local, se você sair de lá não fala mais, porque os microfones estão todos posicionados, enfim. E aí você fica esperando o dia inteiro, né? Muita pressão. Muita pressão. E o meu pitch era para ser o último, pensa. Sim. Aí fica o dia inteiro lá e comendo, e você fica nervoso. Fica nervoso. Pensa, pô, a televisão, né? Aparecer no canal Sony e tudo. Aí a minha mulher estava fazendo psicologia, ela falou, olha, o professor meu me contou que se você tomar propanolol, te ajuda a dar uma acalmada, tal, você não vai dar branco na hora. Eu não sei se é propanolol ou não, mas acho que é. Aí, ela falou para tomar meio, mas eu acabei tomando um inteiro. E aí? Não, aí era para ser o último, tudo, eu já estava calmo, né? Só que o pessoal que ia antes de mim ia apresentar um negócio de chopp artesanal, tudo, deu problema na chopeira deles. E o chopp começou a jorrar, daí todo mundo foi com um copinho lá, eu também fui com um, sabe? Tomei aquilo em cima. E eu acho que eu fiquei meio zureta, um pouquinho. Senti que eu tava bem calma, sabe? Sim, calma demais. Muito calmo. E até o ponto que eu não conseguia muito rebater o que eles falavam, assim, responder. Mas a experiência foi essa, né? Valeu? Me enxotaram de lá. Valeu. Te trouxe visibilidade? Que essa é uma curiosidade que eu tenho bastante com quem participa com o Shark Tank, que é essa coisa de mesmo quando você é enxotado, né? Mesmo quando você não recebe ali o aporte, a gente sabe que tem muita coisa também que é a televisão, mas recebe uma visibilidade grande da empresa. Você chegou a ter ligações, busca por pessoas que queriam a matrícula. Ah, legal, as hein? unidades, Eu fui
eu participei de uma feira de franquia da BF, montei um stand lá, e quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado, assim, o cara do Shark Tank e tal. Olha, que legal. Então trouxe esse resultado. Trouxe. Não me ajudou para fechar negócio, não. Para conseguir mais franqueados, isso não. Isso eu consegui sozinho na raça. Legal. Mas trouxe resultado de movimento nas escolas, movimento no sentido de a galera, olha, tem visibilidade. E essa visibilidade trouxe mais gente pra dentro. Trouxe. Legal. E mais uma história pra contar, né? Ah, sim, sem dúvida. Do remedinho junto com o chopinho, não fazer isso em casa. Não faço. Massa. Marcelo, caminhando aqui pro nosso final, eu sempre gosto de trazer para os nossos clientes, quem está ouvindo a gente agora no Papo de Dono, alguns elementos fundamentais que você acredita que quem está hoje com a pele em jogo precisa ter. Então, elementos fundamentais. Cara, não dá para sair de casa se você não tiver isso na sua manga, né? Como empresário, como empreendedor, não tem como sair de casa. Quais são os elementos fundamentais? E aí, então, eu parto para a nossa pergunta fundamental, que é a pergunta que encerra o nosso podcast. Os elementos fundamentais para todo empreendedor. Exato. Assim, geral mesmo. Quem tem da padaria na esquina, quem tem uma empresa de tecnologia, o que não dá para sair de casa, que você percebe assim nesses últimos anos empreendendo, não dá para sair de casa sem isso? Autoconfiança. Se você não tiver autoconfiança, você não consegue ir para frente, eu acho. Você não consegue convencer outras pessoas a te seguirem. Sim. Você tem que chegar lá com a cabeça erguida. Você tem que saber o caminho. Você não precisa saber tudo, né? Você vai descobrindo, vai liberando as fases. Mas você precisa ter autoconfiança para poder ter coragem de começar. Massa, show de bola. E o que significa para você ser o dono da porra toda? Porque eu inicio esse podcast dizendo, alô, donos da porra toda, quem tá assistindo, ele é dono, tá lá, no seu dia a dia. E para você, o que significa de fato incorporar essa autoconfiança e poder dizer que é o dono da porra toda? O que significa ser o dono da porra toda para você? Olha, eu nunca disse que eu sou dono da porra toda, mas agora eu vou começar, eu gostei. Pode dizer, é válido. E é mesmo, né? Quando eu vou visitar as unidades franqueadas aqui fora de Curitiba, normalmente o franqueado fala para o professor, esse que eu não conheço ainda, né? Esse aqui é o Marcelo, que é dono de tudo. Tá? Isso, esse aqui é o dono da porra toda. Cara, eu me sinto muito feliz de ver o meu projeto em outras cidades. Quando eu vejo o pessoal usando a minha camiseta, sabe? Academia do Rock, em Campinas, em Vitória, em São Paulo, no ABC, eu fico muito feliz, eu me sinto muito realizado. Mas eu quero mais disso, sabe? Então, ser o dono da porra toda é sentir-se realizado, mas querer mais. Sim. Eu acho assim, voltando àquela pergunta, né? Autoconfiança, mas você tem que ter ambição, você tem que ter, né? O que você quer da vida? Se você quiser ficar pequenininho o resto da sua vida, se você se acomodar naquele cantinho quentinho, confortável, se for bom para você, também, as pessoas têm que decidir como que querem viver. Para mim tem que ter um pouquinho desse desafio, tem que ter um pouquinho dessa autorrealização, sabe? É isso que te move? É isso que me move. E quais são os próximos passos? O que você imagina para frente? O que tem nessa visão para os próximos passos? Muita coisa, né? Eu acho que continuar forte nessa expansão e tentar uma saída lá na frente para daí parar de vez. Ah, é? Você pensa em parar de vez? Sim. Com 70 anos. Ah, bom. E viver do rock and roll? Sim. Aí sim, com 70 anos. E aí, só curtir o rock and roll na veia. Exatamente. Maravilha. Marcelo, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Obrigada mesmo por esse papo. Valeu muito. Sucesso pra nós. Você que nos assistiu, já sabe, clica nesse compartilhar e compartilha esse papo de dono com quem precisa ouvir para dar aquela motivação e crescer no seu dia a dia. No mais, nos vemos no nosso próximo episódio. Deixa o seu like, se inscreva no canal e nos vemos no nosso próximo Papo de Dono. Valeu!